Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, nós vamos conversar sobre algumas novidades que estão rolando no mundo Pokémon, então deixa seu like, bora lá para mais um vídeo. Bom, vamos começar com o Anipoké. O Anipoké ainda não retorna essa semana, mas semana que vem, dia 13, o Anipoké retorna aí com mais um episódio. Porém, novos episódios foram revelados, inclusive aquele episódio que já havia sido revelado na semana passada, a respeito da chegada, dos Trovonautas em Galar. Vamos dar uma repassada e também temos sinopse a respeito deles. Vamos lá, episódio 25, que vai ao ar no dia 20 de outubro. Amityl e seus amigos aparecem para roubar Terapagos. Uma batalha feroz começa em um antigo castelo. Pois é. Já o episódio 26, que vai ao ar no dia 27 de outubro, fala o seguinte: a grande aventura de Terapagos. Diana também estará a bordo do dirigível dos Trovonautas. Terapagos, que estava adormecido há muitos anos, está se aventurando por todos os lados. Liko está se divertindo junto com um Pokémon. Porém, Sprigatito não parece divertir com Liko, que só se preocupa com Terapagos. Isso é interessante porque no calendário do Anipoké nós temos exatamente uma cena muito semelhante, onde o Sprigatito parece não gostar da atenção que a Liko vem, direcionando para o Terapagos, essa atenção excessiva. Então, acho interessante que isso aconteça, sempre tem, algum episódio aí que essas coisas acabam acontecendo, então, é isso aí. 27, episódio 27. Ainda não foi revelado o título, mas é um episódio que vai ao ar no dia 3 de novembro. Os Trovonautas chegam na Wild Air em Galar por conta de uma informação que Dot conseguiu sobre o Rayquaza preto. Porém, as informações eram falsas, deixando Dot decepcionada. Liko então sugere que eles façam curry e façam uma pausa por ali. Enquanto isso, uma reunião está sendo feita na base dos exploradores. Pois é. Então, esses são os episódios revelados até então para Pokémon Horizontes. Interessante que a gente já está caminhando para episódios do fim do ano, E é bem possível que nas últimas semanas de dezembro possa haver algum tipo de pausa novamente. A gente sabe que o anime sempre costuma entrar numa pausa ali entre, a última semana do ano, a primeira semana do ano seguinte. Então, vamos ver como o anime vai se adaptar agora, mas eu espero mais uma pausa ainda esse ano, tá? Então, é isso aí. Já nos jogos, a Pokémon Company informou que no começo de abril de 2024 estará desligando de uma vez por todas as funcionalidades online dos videogames Nintendo 3DS e Nintendo Wii U. Com isso, diversos jogos, inclusive Pokémon, serão afetados. Porém, o Pokémon Bank ainda não será afetado por esse desligamento aí dos servidores da Nintendo por completo. Mas eles pedem para que você envie o mais rápido possível os seus Pokémons do Bank para o home, porque ainda assim será encerrado esse serviço em algum momento no futuro. Isso deixou os fãs um pouco quanto intrigados e particularmente até decepcionados. Bom, eu particularmente tenho uma opinião sobre isso, mas eu também não quero fazer um grande barulho sobre isso, porque é um serviço que eventualmente acho que todos acreditavam que iria acabar, mas eu ainda acho que é um serviço que está indo para o seu fim muito cedo. Eu sei que esses jogos de Pokémon, sejam desde o Game Boy Advance até o Nintendo 3DS, eles não são mais tão popularmente comercializados. O comércio que ainda gira em torno desses jogos é muito mais sobre colecionar, mas é muito triste que eles não estejam empenhados em resgatar esses jogos para os consoles mais atuais. Eu estava falando isso na minha live ontem e eu preciso, só soltar essa frustração aqui. Às vezes eu sinto que o fã Pokémon, ele sempre sai perdendo de alguma forma. Porque quando ele ganha, ele perde. E, o lance do Pokémon Bank, ele tem um lado especial para muitos fãs, principalmente que acabam revisitando gerações anteriores. E a Nintendo parece não se importar, a Pokémon Company, em colocar esses jogos antigos de Pokémon no Switch. E quando eles chegam, já chegam provavelmente, nos últimos suspiros
do videogame, que foi a mesma coisa que aconteceu com o 3DS e a coletânea ali, né, de jogos que foram disponibilizados para compra do Game Boy. Então eu fico realmente intrigado o porquê esse descaso. Existe sim a intenção de jogar esses games, esses jogos são legais e eles deveriam já estar presentes no console já nos primeiros anos de vida dele e não nos últimos. Porque senão a gente abre de novo, né, essas possibilidades de tipo, bom, o sistema online aqui vai ser encerrado, façam o que tiver que fazer o mais rápido possível. Enfim, eu acho que eles deveriam adaptar o Bank para ser um sistema que você mesmo gerasse o próprio servidor local e aí sim você simplesmente fizesse uma conexão com o home e enviasse os seus Pokémon para lá. Eles deveriam fazer alguma coisa para que o próprio 3DS servisse como um local de armazenamento. Você pode discordar, tudo bem, mas provavelmente se você está discordando é porque você não tem interesse nenhum em jogar esses jogos do passado, mas quem tem, gostaria que o Bank continuasse vivo pelo menos por mais alguns anos. E a minha frustração acaba batendo de frente com o lance dos jogos demorarem muito para chegar nos consoles mais atuais, e se chegarem, né? Quero saber a sua opinião, e é isso aí. Além disso, temos aqui uma nova série, eu já havia comentado com vocês algumas edições anteriores do Plantão Rotom, e ela se chama Poketsune. Pois é, vai ser uma espécie de dorama com a temática Pokémon. E estreia no dia 19 de outubro, e acabou ganhando um trailer. Vocês podem conferir o trailer no link aí na descrição do vídeo. Lembrando que esse dorama vai contar a história de uma moça chamada Madoka e ela acaba revivendo toda a nostalgia após reencontrar um Game Boy e o seu jogo Pokémon. E nisso ela acaba enfrentando problemas do cotidiano com os seus amigos, que também, de alguma forma, estão envolvidos com o passado e Pokémon, enfim. Então as coisas acabam se chocando de alguma maneira meio estranha, mas aparentemente vai ser bem legal. Não sei se existe algum plano de alguém legendar isso, gostaria muito e adoraria fazer review sobre esse dorama. Ainda assim, vamos esperar e ver no que dá. Beleza? Lembrando que ele sai agora, dia 19 de outubro. Falando em lançamentos, nesse final de semana temos o Detetive Pikachu, que foi assim, muito mal divulgado. Detetive Pikachu chega para o Nintendo Switch agora, inclusive em alguns locais da Ásia ele já começa a ser lançado e oficialmente ele já deve ser lançado nessa madrugada mesmo aqui no Brasil. Detetive Pikachu acabou ganhando algumas reviews, inclusive de alguns influenciadores aqui no Brasil, como o Coelho do Japão e até mesmo Anime, e eles não pouparam críticas, fizeram elogios, mas o que a gente pode perceber é que parece ser, sim, um jogo muito datado, um jogo sem muita dinâmica e o pior de tudo para nós que somos brasileiros e que você quer que seu filho ou até mesmo você fã Pokémon que não tem tanto conhecimento sobre inglês, acaba sendo um jogo muito frustrante porque você precisa de atenção e leitura para jogar esse game. Então ele pode ser, sim, um jogo muito desinteressante para o pessoal daqui. Bom, de qualquer forma eu pretendo talvez jogar alguma horinha, ou até mesmo jogar o jogo inteiro lá no roxinho, então não esquece de me seguir por lá. Pra finalizar, um rumor. Por conta de todos esses rumores de Black and White, inclusive de que o remake seria um remake fiel, também surgiu um rumor num fórum chinês, que no caso, aparentemente, teremos 2 jogos de Unova. Exatamente como foram, talvez, BDSP e Legends. Porque seria um jogo baseado na região de Unova, como se fosse um remake fiel, e um jogo paradoxal. Talvez um jogo que se passe no futuro ou no passado, assim como foi o caso de Legends. Beleza? A gente não tem tanta certeza, ainda é especulação, mas vamos ver no que vai dar. Eu realmente acredito nessa possibilidade. Vamos ver como a Pokémon Company vai lidar com isso no futuro. As críticas, elas existem. Mas o lucro em cima desses jogos continua também acontecendo. E eu acredito que não seja, infelizmente, uma forma de lidar com essa franquia quando o assunto é vendas, porque quanto mais se critica, mais se vende. E
Isso é uma crítica, tá? Não é um elogio. Um forte abraço, quero saber a opinião de vocês sobre o vídeo de hoje. Deixa seu like, ele ajuda demais. A gente se vê logo logo. Fui!